Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia desse vídeo é realizar a solução do exercício proposto da disciplina de processamento digital de sinais para telecomunicações e o título do exercício ele é Transformação bilinear. Transformação bilinear é um dos muitos métodos que são utilizados para você tentar partir de um sistema contínuo e encontrar o seu equivalente dentro da possibilidade de implementar esse sistema somente dentro de um sistema discreto. A aplicação mais comum dessa transformação bilinear ocorre dentro do projeto de filtros de resposta ao impulso infinita, em que existe grande conhecimento já acumulado no projeto desses filtros de resposta ao impulso infinita analógicos, seja filtros de Butterworth, Chebyshev, filtros elípticos, e você costuma aproveitar esse conhecimento acumulado para projetar inicialmente um filtro analógico e depois utilizar um desses métodos de conversão de sistemas analógicos para sistemas digitais para obter um filtro discreto. No caso, a gente vai utilizar essa operação de transformação bilinear no projeto de um filtro do tipo NOT. Então, um filtro NOT analógico pode ser implementado por meio de um sistema I2R, portanto de resposta ao impulso infinita, de segunda ordem. Ele é um sistema que contém dois polos e dois zeros. Ele tem uma função de transferência HA de S igual a S ao quadrado mais 2πf0 ao quadrado, onde claramente as duas raízes do numerador, os dois zeros, vão ocorrer em mais ou menos J 2πf0, portanto ele vai ter uma resposta HA de S que vai ser igual a zero se o seu sinal de entrada tiver uma frequência mais ou menos F0, e no denominador você tem S ao quadrado mais πbs mais 2πf0 ao quadrado. Basicamente a única diferença é que no denominador você tem esse termo proporcional a S, π vezes b, em que b vai te indicar exatamente a largura de banda do seu NOT. Em geral, o NOT ele tem uma resposta aproximadamente constante para baixas frequências, aproximadamente constante para altas frequências, isso a resposta em magnitude. Ele precisa ter uma resposta igual a zero exatamente na frequência de NOT, que é o F0, dentro dessa função de transferência. Entretanto, ele admite que em frequências vizinhas àquela frequência de NOT você tenha respostas que não sejam aproximadamente constantes, do contrário você não conseguiria implementar esse tipo de filtro. Então essa largura de banda do NOT, ela indica, você vai ter duas frequências, uma esquerda e uma direita, e a diferença entre essas duas frequências, nas quais a resposta em frequência do filtro ela decai de 3 dB em relação à resposta em zero, ou resposta para ômega tendendo ao infinito, essa queda é de exatamente menos 3 decibéis, ou se você pensar em escala linear, você tem uma queda na magnitude em torno de 1 sobre raiz quadrada de 2, ou metade da potência. F0 então indica a frequência central do NOT, B igual a 6 Hz indica a largura de banda do NOT. Utiliza a transformação bilinear, a gente está omitindo aquele termo 2 sobre T, a gente já vai ver por quê. S igual a 1 menos E na menos 1, 1 mais E na menos 1, na função de transferência do filtro NOT analógico, para determinar a função de transferência de um filtro NOT operando a uma taxa de amostragem de 400 amostras por segundo. Verifique seu resultado utilizando uma ferramenta computacional. Você pode utilizar o FREC-Z no MATLAB ou o FREC-Z do pacote de processamento de sinais do pacote SciPy no Python, e você consegue produzir com isso a resposta em magnitude do filtro,
para você verificar se a frequência do NOT ela coincide com 60 Hz e se o filtro ele realmente tem uma largura de banda de 6 Hz ao redor desse NOT central. Então o que a gente tem de dado do problema é que a função de transferência do filtro analógico ela é S ao quadrado mais 2π f0 ao quadrado dividido por S ao quadrado mais π ps mais 2π f0 ao quadrado. Aqui a gente tem de ferramenta para obter o filtro discreto, H de Z, é você pegar esse filtro analógico e aplicar a transformação bilinear S igual a 2 sobre T 1 menos Z na menos 1 dividido por 1 mais Z na menos 1. Normalmente a gente seguiria esse procedimento. No caso dos filtros NOT, eles são um pouquinho mais simples. Você pode utilizar essa transformação aqui sem aquela constante 2 sobre T. A gente já vai ver por quê. Então, resolvendo o exercício aqui, você teria que H de S então seria 1 menos Z na menos 1 dividido por 1 mais Z na menos 1 ao quadrado mais 2π f0 ao quadrado dividido por 1 menos Z na menos 1 dividido por 1 mais Z na menos 1 ao quadrado mais π vezes B vezes 1 menos Z na menos 1 dividido por 1 mais Z na menos 1 mais 2π f0 ao quadrado. Vamos lá. Aqui no numerador, você poderia pegar aqui 1 menos 2 Z na menos 1 mais Z na menos 2. Tudo isso dividido aqui por 1 mais Z na menos 1 ao quadrado. Em algum momento a gente vai ter que transformar isso numa fração única, então já vou colocar aqui 2π f0 ao quadrado. Tudo isso aqui multiplicado por 1 mais 2Z na menos 1 mais Z na menos 2. E isso é o numerador da função de transferência do filtro discreto. No denominador a gente vai ter aqui 1 menos Z na menos... Eu já vou abrir aqui o quadrado perfeito ali. 1 menos 2Z na menos 1 mais Z na menos 2 dividido por 1 mais Z na menos 1 ao quadrado mais π B, vezes 1 menos Z na menos 1 vezes 1 mais Z na menos 1 mais 2π f0 ao quadrado multiplicado por 1 mais 2Z na menos 1 mais Z na menos 2. Tanto o numerador quanto o denominador estão divididos por 1 mais Z na menos 1 ao quadrado. Então, eu posso cancelar essa divisão.
E agora vamos tentar agrupar esses termos da melhor maneira que a gente conseguir aqui. Então, depois de dar uma respirada, vamos lá. 1 mais 2πf0 ao quadrado. Fica melhor isso aqui, mais 2 vezes 2π f0 ao quadrado menos 1, z na menos 1, e o termo 1 mais 2π f0 ao quadrado, z na menos 2. E agora é a parte mais chatinha aqui. No denominador você teria aqui 1 mais π vezes b mais 2π f0 ao quadrado. Isso é o termo linear. Mais você teria aqui duas vezes 2π f0 ao quadrado menos 2. Ficaria menos 1 aqui. Da mesma maneira que no numerador. E os termos proporcionais a z ao quadrado. E aqui preciso tomar um pouquinho de cuidado. Eles são 1 menos π vezes b mais 2π f0 ao quadrado, z na menos 2. Geralmente, para colocar essa função de transferência numa forma padrão, esse coeficiente do denominador, que ele não é multiplicado a z na menos 1 nem a z na menos 2, a nenhuma potência, a gente costuma normalizar para que esse termo ele seja igual a 1. E vamos lá. O h de z, então, ele vai ser, portanto, 1 mais 2π f0 ao quadrado. Tudo isso dividido por 1 mais πb mais 2π f0 ao quadrado, mais 2 vezes 2π f0 ao quadrado menos 1, dividido por 1 mais π vezes b mais 2π f0 ao quadrado, e o termo proporcional a z ao quadrado é igual ao termo linear ali. 1 mais 2π f0 ao quadrado, dividido por 1 mais πb mais 2π f0 ao quadrado. E no denominador, você está dividindo tudo por 1 mais πb mais 2π f0 ao quadrado, então
esse coeficiente aqui ele vai ficar igual a 1, mais 2 vezes 2π f0 ao quadrado menos 1 dividido por 1 mais πb mais 2π f0 ao quadrado mais... E aqui a gente tem que tomar cuidado porque a única diferença é um sinal ali. 1 mais 2π f0 ao quadrado menos π vezes b dividido por 1 mais 2π f0 ao quadrado mais π vezes b. E aí a gente começa a tentar simplificar um pouco essa notação para não ficar esse trambolho todo para ser copiado. A primeira coisa que a gente pode fazer é pegar esse pedaço aqui e chamar ele, por exemplo, de alfa. E agora a gente tem que procurar pedaços parecidos com isso para a gente continuar simplificando. Então, outro termo que a gente precisa simplificar são esses termos aqui, 1 mais 2πf0 dividido por 1 mais πb mais 2πf0 ao quadrado, ou seja, e a gente pode tentar tornar ele parecido com o de cima, sem alterar o termo, subtraindo aqui π vezes b e somando π vezes b. O resultado disso vai ser igual a alfa mais π vezes b dividido por 1 mais π vezes b mais 2π f0 ao quadrado. E então isso vai ser igual a alfa mais esse termo π vezes b pode fazer uma brincadeirinha aqui, somar 1 mais 2π f0 ao quadrado dividido por 1 mais πb mais 2π f0 ao quadrado, mas se a gente somou, a gente tem que depois subtrair mais 2π f0 ao quadrado dividido por 1 mais πb mais 2π f0 ao quadrado. Eu vou apagar aqui momentaneamente. E se vocês perceberem, esse termo aqui, ele é menos esse termo aqui.
E, portanto, se dentro dessa equação a gente passar esse termo para cá e verificando que isso aqui é igual a 1, a gente consegue concluir que esse termo ele é igual a simplesmente alfa mais 1 dividido por 2. O termo que sobra são exatamente esses termos aqui. 2π f0 menos 1, ou 1 menos 2π f0, trocando o sinal aqui para menos 2. Vamos tentar trabalhar com isso aqui. 1 menos 2π f0 ao quadrado dividido por 1 mais πb mais 2π f0 ao quadrado. Aí, infelizmente, a gente vai ter que adicionar mais uma constante. Basicamente, se a gente multiplicar e dividir por 2π f0 ao quadrado, a gente chega aqui 1 menos 2π f0 ao quadrado dividido por 1 mais 2π f0 ao quadrado vezes 1 mais alfa sobre 2 é igual àquele termo. E se a gente chamar o beta de 1 menos 2π f0 ao quadrado dividido por 1 mais 2π f0 ao quadrado, esse termo aqui ele se torna igual a beta vezes 1 mais alfa dividido por 2. Então isso aqui é 1 mais alfa sobre 2, menos 2 vezes beta vezes 1 mais alfa sobre 2 z na menos 1, mais 1 mais alfa sobre 2 z na menos 2, vezes 1, menos 2 vezes beta vezes 1 mais alfa sobre 2, mais alfa z na menos 2. E a coisa fica, pelo menos algebricamente, aqui um pouco mais simples. H de z, então ele vai ser aqui alfa mais 1 sobre 2 vezes 1 menos 2 beta z na menos 1 mais z na menos 2. Tudo isso dividido por 1 menos 2 vezes beta alfa mais 1 dividido por 2 mais alfa z na menos 2. Então, diretamente relacionado àquela função de transferência, você vai ter uma resposta em frequência representada por H de E na J. Vamos usar ômega minúsculo aqui para a frequência discreta. Geralmente a gente usa o contrário, mas só para esse exercício vamos usar essa notação meio diferente. E ela é o H de Z quando Z igual a E na J ômega. Em se tratando de um sistema estável, como o sistema analógico ele é estável, essa informação está no enunciado. Aqui.
região de convergência ela é parte real maior do que menos b sobre 2. Para b positivo, essa região de convergência ela contém o eixo imaginário, portanto, se trata de um sistema estável, se ele for causal. E a gente consegue fazer essa conversão da função de transferência para uma resposta em frequência diretamente. Em particular, quando você tem aquele ômega, digamos igual a um ômega zero, que vai ser a frequência do NOT no filtro digital, não no filtro analógico. Por isso que a gente está omitindo aquele parâmetro 2 sobre t, já que a gente não está fazendo o processo de pre-warping. Na verdade, a gente faz um pós-warping aqui, dá para dizer isso. Quando o ômega for igual a ômega zero, você está exatamente em cima da frequência do NOT, e a resposta em frequência daquele filtro, ou seja, o meu H de E na J ômega zero, ele precisa ser igual a zero. Você tem aqui uma função racional, e para ela ser igual a zero, então basta que o numerador seja igual a zero quando z for igual a j ômega. Então a gente tem que alfa mais 1 dividido por 2 vezes 1 menos 2 vezes beta e na menos j ômega zero mais e na j ômega zero. Olha, os dois, menos 2, o j ômega zero é igual a zero quando ômega for igual a ômega zero. Alfa mais 1 sobre 2 geralmente não é igual a zero, então você teria essa condição, menos 2 beta e na menos j ômega zero mais e na menos 2 j ômega zero igual a zero. A gente pode resolver essa equação aqui em relação a beta, ou seja, isolando o beta de um dos lados da equação, 2 beta e na menos j ômega zero igual a 1 mais e na menos 2j ômega zero, e resolvendo isso aqui, beta igual a 1 mais e na menos 2j ômega zero dividido por 2e na menos j ômega zero. Isso aqui nada mais é do que 1 dividido por e na menos j ômega zero, vai me dar e na j ômega zero, mais e na menos 2j ômega zero dividido por e na menos j ômega zero, vai me dar e na menos j ômega zero dividido por 2, e bastante elegantemente a gente conclui que isso aqui é diretamente o cosseno de ômega zero. Então, quando a gente for fazer o projeto do filtro NOT digital, a gente vai encontrar a frequência central do NOT, ômega zero, já normalizada em relação à frequência de amostragem. E quando a gente tira o cosseno, a gente determina diretamente o parâmetro beta desse filtro NOT. Uma hora depois. Olá, se vocês nunca viram um homem derrotado, eis um homem derrotado. Eu fui tentar encontrar as equações do outro parâmetro do alfa, e eu perdi um belo de um tempo, e de maneira que consiga entregar a solução ainda essa semana eu tive que pedir arrego. Então aqui no livro do Mitra, que foi passado como material, na
página 434. O beta foi deduzido da maneira com que a gente fez ali anteriormente, mas esse alfa aqui, infelizmente, eu fiquei rodando em círculos e não consegui definir. Mas, de qualquer maneira, o alfa é 1 menos a tangente da largura de banda normalizada em relação à frequência de amostragem dividido por 2, dividido por 1 mais a tangente da largura de banda normalizada dividido por 2. Então aqui voltando ao nosso Jamboard, o alfa é igual a 1 menos a tangente da largura de banda dividido por 2fs. Poderia colocar aqui no cosseno 2 vezes π vezes f0 sobre fs. Dividido por 1 mais a tangente da largura de banda dividido por 2 fs. 2 vezes π a largura de banda, 2 vezes π a largura de banda dividido por 2 fs. Isso aqui. Finalmente, de posse daqueles parâmetros da função de transferência do circuito discreto, a última parte do exercício é a verificação dos projetos com o auxílio de uma ferramenta computacional. No caso, novamente estou utilizando o Google Colab. Assim que o período de entrega do exercício for encerrado, eu devo colocar esse código-fonte no GitHub. E primeiro, verificando aqui o projeto do filtro analógico. Bom, tudo isso aqui vocês já fizeram anteriormente. Na parte de projeto de filtro I2R analógico que a gente passou anteriormente. Você define os vetores de numerador e denominador da função de transferência, passa isso pela função FREQ-S e você obtém a resposta em frequência desse circuito. E eu coloquei novamente aquelas linhas guias aqui para projeto. O filtro NOT projetado ele tem a frequência central aqui em torno de 60 Hz. Difícil ver aqui por causa da amostragem. E a largura de banda ela confere com esse parâmetro aqui de 6 Hz. Após a gente calcular aqui os parâmetros alfa e beta e aplicar esses parâmetros aqui na função de transferência, a gente obtém aqui um numerador e um denominador da função de transferência e a gente pode simular dentro da ferramenta computacional como é que fica a resposta em frequência desse sistema utilizando a função aqui no Python signal.freqz. Então aqui eu defini o vetor de coeficientes do numerador, meio vezes alfa mais 1 vezes 1, segundo coeficiente menos 2 vezes beta vezes alfa mais 1 sobre 2 e assim por diante. A mesma coisa para os coeficientes aqui do denominador. Verificando aqui a resposta em magnitude do filtro discreto, a gente vê que a frequência central do NOT ela está localizada na frequência correta, em torno de 60 Hz. E da mesma maneira que a gente tinha aqui no filtro analógico, a resposta em magnitude ela não chega a encostar aqui nos retângulos cinzas, ou seja, o filtro está satisfazendo os requisitos de projeto para o qual ele foi concebido. Transformação bilinear ela é uma coisa
não difícil, mas ela é bastante trabalhosa. Vocês podem ver que a solução aqui, tirando essa parte aqui, ela já deu 4 slides, sendo que um teve que ser feito aqui na horizontal. Hoje em dia vocês têm ferramentas computacionais. O próprio pacote de processamento de sinais aqui do SciPy, ele, se você passar os coeficientes de uma função de transferência analógica, ele acaba realizando essa transformação bilinear computacionalmente ali. É muito mais fácil do que fazer na mão. Mas pelo menos uma vez na vida é bom vocês passarem por esse perrengue aqui para vocês terem alguma noção. Se algum dia vocês pegarem um software que tem um bug ou que não foi muito bem feito, vocês têm como resolver essa transformação bilinear e identificar se a resposta do software ela realmente está bugada ou você cometeu algum erro conceitual antes de chegar nesse ponto do projeto. Eu espero que vocês tenham considerado um exercício interessante, apesar dele, a solução já está aqui no livro texto. E até a próxima.